Podemos começar, então. Boa noite a todos e todas. Hoje dia 25 de abril de 2024, nós temos primeiro encontro da disciplina 1 do módulo 4. Desculpa, errei. Do Da módulo disciplina 1 do módulo 2. Então, a disciplina de TCC2, né, que iniciou no dia 15 de abril. A professora Sônia e eu, né, estamos acompanhando, né, os cursistas nessa disciplina. Então, como todos já devem saber, no dia 15 iniciou a disciplina com a atividade 1, e essa atividade 1, uma das ações, né, é o estudo de um artigo da professora Maria, do professor Roque. Então, por esse motivo, nós convidamos, né, a professora Maria para estar aqui conosco hoje. Então, desde já, a gente agradece imensamente o aceite do convite, dizer que é um prazer, né, estar aqui nessa conversa. Então, que todos possam participar e realmente, né, fazer desse momento uma conversa em que possamos aprender juntos, né? Então, pensamos num teto de 1 hora para o nosso encontro de hoje. Não sei, Sônia, se quiseres comentar alguma coisa. Eu acredito que seja isso, tá? E eu também gostaria de reforçar e agradecer, né, a presença da professora Maria por estar aqui, né, uma vez que o artigo sugerido para essa primeira atividade, né, tem a autoria da professora Maria, e um privilégio a gente ter uma autora para conversar sobre o artigo, né, e poder então discutir em relação às duas perguntas, né, que norteiam a atividade 1 dessa disciplina, tá? Então, eu só quero desejar um bom momento de conversa, de aprendizado para nós todos, né, e deixar esse espaço, aproveitar esse espaço, né, que a Maria se prontificou a estar aqui, e também deixar esse espaço para que vocês, né, todos os cursistas, né, possam dialogar e conversar com a autora, né, do artigo. Tá? Obrigada, professora Maria. Isso. E podemos já passar a palavra para você. Então, boa noite a todas e todos, é um prazer eu estar aqui, não é? Especialmente em razão desde a primeira edição, esse texto faz parte do curso, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês, mas eu gostaria que fosse exatamente que a gente conversasse mais que tudo do que eu ficar explicando o texto, né? Eu vi que a orientação das professoras foi de discutir especialmente a página 238, que é onde tem os princípios do Educar pela Pesquisa, acho bem interessante, mas eu vou contar um pouco como esse texto surgiu. Ele é resultado da minha tese de doutorado, né, que terminei o ano 2000. Então, é interessante, assim, como autora, pensar que um texto, nós estamos em 2024, e são 24 anos, né? O ano que vem, se tiver C10, vão ser 25, e se tiver o texto, nós temos que comemorar, não é? Que é um texto se manter pela própria comunidade pertinente a essa discussão. Então, isso, para mim, foi um prazer, não é? Então, e o tema, não é? O nome do texto e da minha tese de doutorado é Educação pela Pesquisa, e vocês vejam que vocês estão num curso que é Ensino por Investigação. E aí tem tendências teóricas que fizeram com que se usasse o termo educar pela pesquisa, que vem especialmente diria, de um viés amplo da ideia da educação, não é? E também diria assim, a componente que foi da minha tese de doutorado, que foi o Pedro Demo, que ele tinha exatamente trazido do seu pós-doc uma literatura exatamente com esse nome, Educar pela Pesquisa. E que, no ensino de ciências, a tradição sempre foi mais de pensar o ensino,
não é educação, o ensino, a nossa sala de aula, e a ideia da investigação é por sua tradução do espanhol, não é? Que no espanhol pesquisa significa apenas um estudo bibliográfico, não é? Enquanto investigação está mais próxima do trabalho, próximo à própria ciência, né? Então, daí é que eu penso, quando eu vi o texto ano passado, até me surpreendeu que no ensino por investigação, esse texto ainda estivesse presente como bibliografia, não é? E eu, na época, vocês veem aí na primeira página, não é? Eu entrevistei 14 professores que, na época, diziam que faziam o Educar pela Pesquisa, né? Então, e o resultado da análise é exatamente o que quem avançou na leitura vai ver relatos de professores, né, sobre isso. E na página 238, né, tem ali os princípios da educação pela pesquisa, que são 3. Quem é que me diz um deles? São 3 princípios, muito simples. Questionamento? O primeiro deles é o questionamento, não é? Exatamente, e nisso eu penso que existem vários modos de ensino por investigação. E sempre que nós, nessas 2 edições do C10, estamos juntos, não é? A ideia da pergunta do aluno é sempre uma orientação para nós dos cursos. Para todos os professores que vocês têm tido, a orientação de que a pergunta é importante, a pergunta do aluno é importante, é sempre o primeiro momento, não é? E essa é a ideia que está no ensino por investigação. Na medida que eu tenho uma questão-problema, quais são as perguntas que os alunos vão fazer sobre esse tema, não é? Ou quais são, muitas vezes, diz assim, mas precisa fazer pergunta? Não necessariamente, não é? Muitas vezes, uma afirmativa do aluno, a gente percebe aonde é que ele tem dúvida, e a dúvida é a pergunta. Não é? Por exemplo, eu vou ler esse fragmento que é de uma das professoras entrevistadas. Um dos trabalhos que foi desenvolvido em função da questão da linguagem surgiu quando, em uma aula prática, um aluno falou que o ácido sulfúrico queimava o papel, não é? Então, conversando com os alunos, ele deu essa informação. Qual é diria, a pergunta que ele tem, não é? E que ele não expressou como pergunta, ou qual é a dúvida que ele tem? É a ideia de que, diria, no senso comum se diz que ácido sulfúrico queima o papel. No entanto, sendo um curso de professores de química, de futuros professores de química, não é? Essa ideia de uma apropriação da linguagem específica é que chamou a atenção dessa professora, não é? Porque queimar é um processo amplo que a gente vê de diferentes tipos, né? Tendo combustível gás, tendo combustível madeira, tendo combustível óleo, não é? Qual é essa diferença nessa palavra, não é? O ácido sulfúrico, o que ele faz, não é? Ele oxida o papel. E o conceito químico que tem aí, que não é a da queima, simplesmente como é a palavra que nós usamos, não é? Normalmente, não é? A gente diz, eu estou toda queimada, fui para o sol, me queimei todo, não é? São os sentidos das palavras do nosso senso comum. O ácido sulfúrico oxida o papel e o conceito que tem na química é a da combustão, não é? Então, essa ideia do questionamento é esse processo do professor estar atento a possíveis mudanças na compreensão do que esses alunos podem pensar sobre um fenômeno análise, no nosso caso, sobre uma questão problema, não é? Então, eu gosto de falar isso, porque quando a gente diz questionamento, parece que
sempre tem que ter uma pergunta explícita, não é? E eu sempre afirmo que fazer a pergunta é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na hora de pensar sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Em um momento de conversa desorganizada, muitas vezes o professor percebe, epa, aqui tem uma questão para a gente poder ampliar a compreensão desse aluno sobre o fenômeno em estudo. Nesse caso, era exatamente a combustão. Esse é o primeiro momento do educar pela pesquisa, não é? Na medida que se tem uma questão, problema, nessa conversa com os alunos, o que aparece de interpretação que pode levar a esses questionamentos feitos por eles, muitas vezes, ou mesmo mediados pelo professor. Mas é preciso deixar esse tempo acontecer, não é? Porque acho que vocês que estão fazendo as aplicações em aula, não é, percebem que os alunos não estão muito acostumados a fazer perguntas. Quem é que faz perguntas somos nós, professores. Nós fomos treinados a fazer perguntas que a gente sabe as respostas, né? Então, essa ideia dessa mudança de paradigma no ensino por investigação, né, é exatamente mudar esse foco, essa centralidade no professor e fazer um exercício de escuta do aluno, né? Porque eu estou aqui com uma questão que eu gostaria muito de falar para vocês, que nós fomos moldados no ensino de ciências conceitual, né? A tradição que herdamos da Europa, herdamos dos Estados Unidos, isso vem sendo muito questionado, né? Se produz conhecimento sobre isso, mas não se consegue, de certa forma, que isso chegue na sala de aula da educação básica, não é? Segue esse modelo, quase diria que é um quase único, não é? De uma sequência de conceitos que vão ser trabalhados com os alunos. E a ideia do ensino pela investigação é exatamente dar uma rebordoada nesse modo de pensar, a partir, né, vocês foram levados a pensar numa questão-problema, e aí, né, essa questão-problema, o primeiro momento é de ver esses questionamentos. Quais são os questionamentos dos alunos? E eu enfatizei aqui que nem sempre surge de uma pergunta. Alguém de vocês tem feito já a sua aplicação e tem se dado conta desse momento e tem, diria assim, segurado a peteca como professor para não dar a resposta? Tens, Rosa? Como a minha disciplina ela já é voltada nesse tipo de iniciação, né? Normalmente, os alunos fazem os questionamentos do assunto que eles querem trabalhar e eles mesmos vão refletindo, vão buscando as informações sobre o que eles querem descobrir além daquilo que eles acham que né? E eles buscam bastante, eles abrem a cabeça muito mais do que a gente dá a resposta da própria pergunta. E eu, como professora, eu nunca dou a resposta, eu questiono a pergunta para que eles busquem eles mesmos a resposta, né? Então, é bem legal quando eles conseguem formular uma questão que não seja o que é, como e por quê, né? E quando eles conseguem melhorar a pergunta, tirando essas coisas normal que a gente costuma fazer, o que é a vacina, o que ela produz, o que ela está contrapondo, né? E aí não, eles conseguem reformatar todas essas questões, claro. Que é o mais legal disso, que eu vejo na minha disciplina, né? Que bom, Rosa, que bom. E, então, essa ideia do questionamento é bem esse que a Rosa explicita, mas eu diria assim, prestar atenção, porque a pergunta,
ela contém aquilo que o aluno diz que não sabe, mas ela contém aquilo que sabe, né? Porque eu só posso fazer uma pergunta a partir de algo que sei. Senão, eu não faria pergunta nenhuma, não é? Se nem me chama a atenção determinado aspecto do fenômeno, nem vou prestar, nem vou ter condições de fazer a pergunta. Por isso que eu sempre afirmo que fazer a pergunta é difícil. Lembrei de outra diferença entre o educar pela pesquisa, ou educação pela pesquisa, não é, como também produzimos textos com esse nome, e o ensino por investigação. Não é? No ensino de ciências, existe, acho que vocês trabalharam com autores ou vão trabalhar na disciplina, não sei se é nessa que tem o texto da Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela é uma dos ícones do ensino por investigação no Brasil, mas com a ideia do ensino por investigação conceitual. Né? É sempre bastante ainda ligado aos conceitos que nós temos costume de trabalhar na nossa aula, né? E o Educação pela Pesquisa, ele é mais aberto nesse sentido, né? Ele é exatamente podendo, diria, ver diferentes facetas da sala de aula, não é? Desde questões afetivas, questões cognitivas, como são os conceitos, não é? Mas outras dúvidas que podem aparecer também durante a nossa aula. Então, esse é o primeiro momento, né? A ideia do questionamento. O segundo momento, na medida, como a Rosa disse, que estabelece as perguntas, é esse processo de buscar e de construir argumentos para ampliar esse conhecimento inicial, não é? Que está aqui nessa página 238, está dito como estava aqui marcado, que é a ideia da busca da argumentação, né? Esse é o buscar ampliar o conhecimento. Muitas vezes a gente não chega a conseguir estabelecer uma resposta. A pergunta é tão ampla, né, pelos próprios alunos, que a gente amplia o conhecimento da pergunta, não necessariamente fechando em uma resposta, como diria, verdadeira. Né? Então, esse é exatamente o segundo momento, que é a construção de argumentos para aquela questão, problema que temos, não é? A Vilziane levantou a mão, só que ela já baixou. Eu não estou acompanhando, eu só estou falando aqui, Ana, obrigada, tá? Eu não estou acompanhando quem levanta a mão aqui, me avisa. Avisei, a Vilziane, não sei se ela baixou, mas ela levantou. Eu baixei, eu ia falar sobre, eu trabalho com crianças, né? E é interessante porque as crianças naturalmente fazem perguntas se os adultos permitem. E o legal é que elas não têm um filtro como a gente tem de vergonha, de certo e errado, a respeito das suas hipóteses em relação a determinado problema. E eu apresentei meu problema para eles, né? Eu disse para eles que tinha um urso na floresta, e que morava numa casa na floresta, apresentei assim bem lúdico, né? Só que tinha um problema, lá chovia muito e tinha muito raio. E o urso não aguentava mais tanto raio na casa dele. Eu perguntei, você sabe o que acontece quando o raio cai numa árvore, numa casa? Aí um disse, sim, eu sei, pega fogo. Eu disse, pois é, o urso precisa de ajuda para resolver o problema. E aí eles deram várias hipóteses, uma das hipóteses, fazer um grupo de WhatsApp para os pais virem construir uma casa na cidade para o urso, para não ter mais problema com os raios. Mas aí vem o inconsciente coletivo, né? Eu disse, ok, mas é que tem o seguinte, o urso me disse que ele quer que o problema não aconteça, ele não quer que a casa dele queime, como é que a gente poderia ajudar ele? E aí, eu falo do inconsciente coletivo, né? E uma das questões, das hipóteses também, que quando a gente hipotetiza, vem tudo o que a gente acredita, tudo que vem, que já foi de vivências, né? E aí ele disse assim, prof, eu já sei, a gente podia construir uma gaiola ao redor da casa dele. E o experimento que eu quero propor para eles é gaiola de Faraday. Eu não acredito, como é que tu teve essa ideia? E daí ele começou a dizer, não sei, eu sou tive, daí o outro levantou a mão, e a gente poderia colocar um para-raio também, prof. E eu, ai, meu Deus!
As minhas crianças. Então, assim, ó, eles estão observando e estão trazendo tudo aquilo que eles vivem junto com as suas hipóteses, né? Sem esse filtro de estar certo, será que está certo, será que está errado? Eles simplesmente foram e colocaram as hipóteses deles. E agora a gente vai começar a testagem. Então, assim, o espaço para a pergunta, né? Se sentir num lugar seguro para perguntar e até para fazer as hipóteses, ajuda nesse início de pesquisa para os estudantes. Já trabalhei com adolescentes também, e era interessante de ver como a gente iniciava o ano e como a gente terminava o ano, porque no início era tudo um silêncio, ninguém queria falar. E aí eu dizia, vamos lá, vamos falar o que vocês pensam, o que vocês acham, e eles iam trazendo, para depois, então, confrontar com o conceito científico, né? E aí cada um conseguir reformular a sua hipótese e, enfim, fazer novas perguntas a partir disso. Era isso que eu queria compartilhar. Legal, Viviane, é bem essa ideia, não é? E vocês que trabalham na educação básica têm, obviamente, experiência de como, dependendo dos seus alunos, não é? Como fazer com que eles possam conversar mais, não é? A outra ideia que é muito presente no Educar pela Pesquisa é exatamente a ideia da validação. Crítica e validação. Então, são 3 ideias. Questiona, constrói argumentos, e aí vai criticar e validar. O que significa criticar e validar? Significa que esses resultados têm que ser apresentados no grupo. Primeira coisa, né, que é essa discussão entre os próprios alunos. Né? Isso, de toda forma, ele imita o que a gente, enquanto pesquisador, faz. Nós temos uma questão, nós construímos argumentos sobre essa questão, não é? E apresentamos, seja em eventos, seja em artigos que escrevemos, exatamente recebemos as críticas, não é, de outros pares. Então, é exatamente o que está aqui no texto, que é o educar pela pesquisa como modelo didático do professor, para fazer em sala de aula, não é? E como isso quem afirmava é Rafael Porlano, é o professor da Espanha, de Sevilha, e a mesma ideia sendo chamada de princípio educativo por Pedro Demo. Não é? E se vocês me perguntassem assim, não é? Esse teu texto tem 24 anos, e tu, como professora que te aposentou nesse período, não é? Eu me aposentei em 2017, tu seguiu fazendo isso, assim, ou foi só uma tese de doutorado que tu esqueceu depois, não é? E só teve o título de doutor. E quando eu faço essa reflexão, eu vejo que esse foi a minha orientação maior, não é? Ao longo dos 20 anos, alguns de vocês me acompanharam e sempre tiveram experiências comigo focadas em um ponto, porque para mim sempre foi fundamental, que é a escrita. Então, nessa crítica e validação dos argumentos, eles precisam ser escritos. Né? E eu tenho como compreensão que, na medida em que eu escrevo, eu consigo, eu mesma, ver o que eu escrevi e problematizar o que eu escrevi. Num primeiro sinal disso, né? A partir disso, numa apresentação para os próprios colegas e os diferentes pontos de vista, é que eu vou validar esses argumentos ou não. Por isso que eu penso que o Educar pela Pesquisa na sala de aula, ele não é individual, ele precisa ser em grupo. Não é? Essa ideia da sala de aula ser exatamente uma comunidade que pesquisa determinado tema juntos, mesmo que sejam em aspectos desse fenômeno investigado diferentes. Não é? E aí,
praticamente, eu penso, os questionamentos, o primeiro momento, os questionamentos vão ser organizados nas diferentes características do fenômeno para serem trabalhados em pequenos grupos. Depois disso, o que vai ser feito? Os alunos vão procurar por essas respostas, obviamente mediados com a nossa mediação, não é? Seja com indicação de sites, indicação de bibliografia, não é? De vídeos para isso ser visto. E depois disso é a apresentação. Sem dúvida, na minha compreensão, isso precisa ser entregue em forma de relatório, como vocês estão fazendo aqui na disciplina, não é? O relatório da aplicação das atividades em sala de aula, e, ao mesmo tempo, precisa ser apresentado, não é? Que é outra mudança da sala de aula, não é? Não só, obviamente, no Educar pela Pesquisa, mas como é uma aula tradicional, não é? O professor entra, explica, sai e o aluno, daqui a um tempo, faz a prova, não é? Essa é um modo clássico das disciplinas e se mantém em todos os níveis de ensino, né? Então, a ideia do aluno, mesmo aquele que é mais tímido, né, precisar apresentar os argumentos e discutir é também um papel importante nesse processo do Educar pela Pesquisa, não é? Então, aí, para mim, é que centra a ideia. Questiona, busca argumentos que defendam aquela ideia, não é? E recebe a crítica dos colegas, dos professores, e para essa validação, não é? Então, esse é o processo, não é? Não sei se alguém quer questionar alguma coisa dessa página, que foi a orientação de vocês para estarem atentos ao texto. E se vocês forem adiante, vocês vão ver que vários professores dizem assim: considero o processo de ler, escrever e divulgar a síntese, né, do próprio Educar pela Pesquisa. Deixo aberto para vocês me fazer perguntas. Eu não queria questionar, né? Eu até coloquei ele no grupo para vocês. Eu ainda não tinha lido esse texto até anteontem, eu acho. E a primeira coisa que me chama a atenção, né? Porque dentro da universidade a gente já ouve falar em pesquisa, né? E muito, muito a pesquisa. A gente tem a parte do ensino, mas dentro da FURG, que é a minha realidade, a gente ouve muito falar de pesquisa, pesquisa, pesquisa. Só que não sei se é uma coisa que eu não percebi, assim, também, quando a gente vai inserir nas nossas práticas, nos nossos estágios, a gente não pensa, a gente como aluno, em aplicar isso com os nossos alunos também, porque que nem a colega falou, os alunos, eles já são curiosos, eles já têm essa curiosidade aguçada. Então, quando a gente vai instigar um pouquinho e trazer ideias, que nem ela falou da gaiola de Faraday, eu comprei até uma peneira para fazer esse experimento em casa, porque eu não consegui fazer ele no semestre passado. Quando a gente vai instigando e trazendo uns elementos para eles nos aparecem com um monte de coisas, né? E o que me chamou muito a atenção nesse texto, principalmente, eu acho que em todas as áreas, mas principalmente a matemática, é a superação da aula cópia. Eu acho que isso é um ganho que a gente tem disparado, assim, porque muitas vezes a gente ganha pelo cansaço, né? Tem que copiar, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. E aí, muitas vezes, a gente vai nessa aula cópia. Quando a gente tem a gente tem um desafio, né, também, né, com esse novo método, não sei se dá para dizer que é um método, né, essa nova forma da gente construir junto com eles o conhecimento, que é transformar, né, até no texto diz, né, a visão dos graus de dificuldade para converter os conteúdos em pesquisa, né? Então eu fico pensando, nossa, imagina
eu pensar em cada conteúdo, vou pensar lá na fórmula quadrática, como que eu vou trazer isso para a forma de pesquisa, né? Mas também tem a questão do aprender a aprender, não é só os alunos que vão aprender, a gente também vai aprender, né? Eu acredito que é uma via de mão dupla, assim, a gente chega com uma proposta e aí eles vão vir com os questionamentos ou com as certezas deles, e aí a gente já muda tudo aquilo que a gente estava planejando ou pensando, né? Porque aí a gente foi com uma proposta, então a gente vai aprendendo e reaprendendo nesse processo, assim. E isso me chamou muita atenção porque eu refleti sobre, poxa, como a gente não para pensar, né? Como a gente tem essas ferramentas que a gente falou, esse texto está aqui há 24 anos, né, prof? Como a gente tem as ferramentas, a gente tem o material, mas aí ainda existe esse desafio que é da gente sair da caixa, a gente sair da bolha. E era só isso, sim, eu vou lendo e eu vou comprando a ideia, comprando a ideia cada vez mais, assim, vou me abismando com o quanto a gente ainda tem que avançar com o que a gente já tem, né? Não é descobrir coisas novas, é aplicar o que já está aí. Gostei bastante dessa leitura. Muito legal, Júlia, mas a Ana Laura levantou a mão, eu acho. A Eu volto a Vilciane falar. também. Mas indo na linha da Júlia. Júlia, eu fiz o ensino fundamental, que no meu tempo era o primário, há mais de 50 anos. Esse texto, a Maria, o texto dela tem 24, do Pedro Demo deve ter quanto, Maria? Uns 30? Ele lançou esse Educar pela Pesquisa, era uns 30 anos. 30 anos. Eu queria saber, assim, você que é jovem e outros que estão aqui, que são bem jovens, já tinham visto essa metodologia em sala de aula? Vocês passaram por isso? Porque eu não passei. Mas vocês passaram por isso? Ou algo parecido com isso? É muito legal a tua pergunta, Ana. É muito legal. Porque isso tem a ver com o que a Júlia estava falando, não é? E essa manutenção desse modo monolítico da sala de aula que se perpetua, não só no ensino de ciências, mas e no mundo todo, não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, não só em Rio Grande, não só na FURG, né? E aí a Júlia diz assim, como é que eu vou ficar pensando em fazer isso e, de certa forma, cumprir todos os conteúdos que, de certa forma, são trabalhados, não é? E eu fico pensando, assim, não é, que poderia ser, diria assim, tentativas de fazer a diferença. A primeira delas é reduzir o número de conceitos trabalhados em sala de aula. Quais são os conceitos principais, ou quais são as ideias principais que um aluno precisa saber quando ele está em aula de ciências, quando ele está em aula de química, por exemplo, né? Se eu fosse pensar em o que é importante para uma aula de química, não é? Eu diria assim, que átomos, moléculas e íons são a base estrutural da química. Se eu pergunto isso para professores, eles vão dizer assim, é preciso que o aluno compreenda a estrutura da matéria, as ligações, as reações. Isso é muito conteúdo. Na hora que eu penso assim, mas qual é a grande ideia, não é? Que é preciso que esse aluno aprenda. Então, esse é um princípio, eu acho que... Mas isso não se pode fazer sozinho, né, Júlia? Eu acho que essas coisas só acontecem em grupo de formação, como nós estamos aqui, não é? Para que a gente não se sinta sozinho de dizer assim, porque a gente retira conteúdo e, de repente, a própria comunidade escolar está acostumada a
a cobrar isso, e aí os pais cobram isso, especialmente quando se avança para o ensino médio, não é? Então, essa ideia de pensar, bom, mas será que isso aqui é tão importante de ser trabalhado nessa sala de aula de ciências, ou eu poderia centrar em um aspecto essencial desse trabalho, não é? E nós, como professores de ciências, será que a gente saberia dizer o que nos caracteriza? Não é? Porque se nós estamos em aula de ciências, também isso nós teríamos que ensinar para os alunos. Que modo é esse de ser professor de ciências? Não é? Que modo é esse que produz ciências? Não quero aqui falar em ciência, mas sim esse modo de observar a realidade, não é? E de tirar conclusões sobre isso. Não é? É um modo muito diferente de ser do que é, por exemplo, ser o sujeito que é das áreas da sociologia ou é da área da história. Ele tem outro foco, não é? Ele nem presta atenção nos fenômenos como é o raio que a Viuziane estava falando. Não é? Ou seja, a nossa Constituição é histórica e nós vamos tendo um jeito de ser, não é? Como professor de ciências, acho que vocês já devem ter ouvido, né? Porque diz assim, professor de ciências bagunça a sala, não é? Professor de matemática invade o horário e o quadro está cheio de conta. Era o meu tempo de escola, eu ouvia isso. Eu era professor de matemática e de ciências, né? Então, como matemática, exatamente, eu não tinha formação, eu fazia exercício como a Júlia estava falando, né? Exercício, 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 quadro cheio e sempre queria roubar o último momento da aula. Em ciências era o grupo, a experimentação, e aí chegava o professor em seguida, mas que aula que está bagunçada, né? Então, esses modos de ser fazem parte também dessa nossa sala de aula e que eles precisam ser discutidos em grupo, não é, Júlia? Então, pensar nisso, existe uma sequência, não é? Ainda mais agora com esse modo do Estado, do que eu não tenho mais acompanhado, mas era um tal detalhamento do processo de ensino em sala de aula, que eu ficava pensando como dar conta burocraticamente, não é? Então, e também pensar uma outra coisa que eu acho fundamental nesse processo, que é os tipos de conhecimento que nós temos em sala de aula. E nós, professores de ciências, qual é a disciplina que tem experimentação? É nossa característica, não é? Física, química, biologia, normalmente, e que a gente engloba em ciências, não é? Geologia também tem isso, né? Temos essa característica experimental em sala de aula. Qual é a outra nossa característica? Nós inventamos modelos para explicar as coisas, não é? Os químicos inventaram e depois vão lá mostrar a tabela periódica, inventaram diferentes equipamentos para resolver os problemas, né? Lembra lá do Lavoisier, como é que ele inventou um tubo para poder separar diferentes gases, né? E nós temos linguagem, né? A matemática tem sua linguagem específica, a física tem sua linguagem específica, a química tem sua linguagem específica, a biologia tem sua linguagem. Então, são tipos de conhecimento, todos eles que estão na nossa sala de aula, e que podem ser, imaginando assim, que a gente reduza a quantidade de conceitos, mas nós podemos estar pensando, qual é o experimento que eu faço, qual é o modelo que esses alunos têm para explicar esse experimento e quais são os signos que são utilizados para explicar esse fenômeno. E esses signos vão avançando na sua complexidade, né? Por exemplo, né, eu, como química, tenho os exemplos da química. O que a gente diz? O ferro enferruja, não é? Certo? Senso comum. Depois, como a gente vai aprendendo, o que se diz? O ferro oxida, ou seja, é a reação com oxigênio. Nós estamos aí, então, com um experimento, nós temos um modelo, não é, para isso,
que existe um gás que reage com o ferro e que isso produz a ferrugem, e temos uma linguagem, né? Pena não ter o quadro aqui, mas é Fe, que é sólido, mais oxigênio, 2, que é um gás, vai dar óxido de ferro. Né? Então, aprender tudo isso sobre ou seja, os tipos de conhecimento, faz com que eu pense assim, bom, mas eu não preciso só ficar em um conceito seguido do outro, não é? Maria, posso falar mais? Claro. A Romélia colocou assim, mas a Secretaria da Educação e a BNCC nos cobram esses conceitos. Quando ela diz, Romélia, vou falar o que eu entendo, se eu estiver errado, você fala, tá, Maria? Quando ela diz, a gente vai abandonar os conceitos, não abandona, porque se eu estou falando do enferrujamento, tem um conceito aí, eu transformo um conhecimento do aluno, que é o conhecimento dele do enferrujar, para um conhecimento químico. Ele vai ter apropriação dessa linguagem. E eu não sei, eu sempre fui um pouco... eu sempre pulei essas questões. Eu sou obrigada a fazer isso, mas eu não quero fazer. E eu assim, tenho um conceito meu, pouco humilde, de que meus alunos aprenderam. E, às vezes, se eu ficasse só no conceito de íons, de distribuição eletrônica, que não serve para nada, vamos falar em química, distribuição eletrônica não serve para nada. Se eu ficasse decorar a tabela periódica, não serve para nada. Se eu ficasse nisso, eu não sei se os meus alunos teriam a dimensão da minha função social, que é de ser professora, e que, como professora, eu tenho que aprender com eles e eles comigo. Só para completar aí, porque eu não acredito que a BNCC seja uma arma na sua testa. Faz ou não faz? Ilziane. Oi, quando a professora estava falando antes, perguntou se alguém tinha tido, né, ensino pela pesquisa, eu não tive também, mas eu tive excelentes professores na faculdade, um deles já faleceu, Dr. Clóvis Duarte, muito querido, me ensinou muito, porque foi um dos primeiros professores que eu ouvi dizer que se podia ensinar crianças conceitos de física, de química, de biologia, e eu fiquei fascinada, porque eu pensava assim, eu quando era criança, era muito curiosa sobre essas coisas, e também participando de vários cursos, principalmente envolvendo professores que estão tentando fazer a diferença. A gente sabe que é difícil, é melhor quando for acompanhado, sim, mas às vezes nasce sozinho essa prática e você vai angariando outras pessoas, outros colegas, né? Então, eu vi um professor de matemática, que ele tinha um aluno que tinha deficiência visual, e ele fez uns modelos matemáticos para que esse aluno pudesse entender o que era um gráfico de parábola, um gráfico de funções. Então, ele colocava a mão ali e percebia, tinha uma linha que mostrava, olha, se o x for negativo, acontece isso aqui, se o x for positivo, o gráfico faz desse jeito, se for, tiver uma raiz quadrada, vai ter esse comportamento. Então, foi muito legal, e eu fui conhecendo outras pessoas que faziam diferente, e eu pensava, é possível fazer então? É possível trazer essas inspirações para que eu faça. Hoje, escutei uma colega, tu é muito criativa. Não, eu não sou muito criativa. Eu sou bastante informada. É uma diferença muito grande de ser criativa, de ser informada. Como eu já vi muitas pessoas fazendo coisas diferentes, eu fui guardando ali. Eu pensei, uma hora eu uso. E quando eu tenho oportunidade, eu uso. Daí as pessoas pensam, nossa, tu criou isso. Não, eu não criei. Eu vi uma pessoa fazendo uma vez e pensei que agora é o momento de fazer. Né? E assim a gente vai inspirando. Para ter uma noção, aqui é um autoelogio, né? Tem um filósofo, Clóvis, ele diria que, citando um grego lá, ele diz que não é muito bom fazer autoelogio, mas só para dizer como faz diferença, né? Lá na escola onde eu trabalho, eu sempre fiz pesquisa com as crianças. Esse ano eu apresentei para um congresso ali nacional que aconteceu aqui no Unicinos, apresentei para um grupo de professores lá sobre as pesquisas que eu fazia e como é que a pesquisa nasce lá desde os bebês, como é que o bebê faz pesquisa, como é que o professor enxerga isso.
que precisa ter para enxergar um bebê fazendo pesquisa, uma investigação. E agora eu fui convidada para conversar sobre isso em outra escola, e assim a gente vai indo. Então, assim como alguém um dia inspirou a minha prática, eu vou inspirar outras práticas, né? E a gente vai levando, devagarinho, vai indo. Um dia a gente vai, né, se tudo permitir, se a evolução humana permitir, a gente vai ter escolas no Brasil que trabalham com pesquisa, né, cotidiana. Aí estou fazendo um curso de atualização em antirracismo e, sabe, fiz uma pergunta para uma autora, perguntando para ela como é que a gente traz essas questões de diferentes culturas para dentro da escola, principalmente na cultura negra, onde se fala de orixás, onde se fala de muitas coisas que são demonizadas, né, dentro da fé cristã. Sabe o que ela disse? Eu achei muito legal. Trabalhe com entrevistas, trabalhe com pesquisa, e tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? É possível fazer pesquisa em português, em história, em geografia, é só querer, é só pensar o que esse estudante tem a agregar na vida dele com essa pesquisa, né? E faz todo sentido, inclusive a aprender a viver em sociedade, né? E ser educado, porque até para conversar com alguém para pedir autorização para uma pesquisa, tu precisa ter jeito, ter educação, ter um repertório. Legal. Eu queria voltar ao tema, não é, que de certa forma, está sendo dito, desde que a nossa história nós não fizemos isso, e que isso se faz em grupo, nós de ciências temos uma abordagem que está muito presente no CDES e que é muito diferente do ensino tradicional, não é? Que são, diria, questões de ciência, tecnologia e sociedade. Né? No ensino de ciências tem essa abordagem, CTS, Ciências, Tecnologia e Sociedade, ou seja, essa ciência que nós produzimos serve a quem? Né? Essa técnica, essa tecnologia que nós estamos produzindo, seja os computadores, a quem serve, a quem discrimina. Não é? E isso também pode ser levado no ensino de ciências, né? Na medida em que a gente vai questionar, como é no C10, a questão do lixo, a questão da água, não é? Eu não lembro de todas as AIs que vocês têm a desenvolver, não é? Mas muitas delas têm, embora eu discorde das perguntas da pegada ecológica, não é? Porque ela é de uma sociedade capitalista extremamente desenvolvida, ele é uma questão que eu diria de um ensino contextualizado, que sem dúvida leva, não é, ao nosso teórico Freire, que sempre falou nisso, não é? E que veja, não é, quando a Vilziane diz assim, a gente vai fazendo isso e a gente vai tendo essa mudança nessa sala de aula, e que bom que a gente chegue nisso, né, de ter essa mudança. É o que a gente espera, não é? No entanto, o Freire apostava nisso, e por muito tempo ele foi bastante criticado na própria universidade, ele foi escanteado na universidade, como dizendo assim, ele foi superado, isso já não importa mais, né? E o que ele dizia, exatamente, o nosso ensino precisa partir dos problemas que aquela escola tem, que aquela comunidade tem, não é? E aí, eu diria assim, Júlia, isso é outra tentativa, por exemplo, na nossa sala de aula. Tu ainda não é professora regular, não é? Mas na nossa sala de aula a gente pode pensar, nesse período eu vou diminuir um pouco os conceitos. Agora no segundo semestre eu vou inventar uma aula exatamente a partir de um problema social. Numa outra hora eu vou pensar em aspectos históricos do ensino de ciências. Como é que surgiu, não é? Como é que surgiram essas ideias na biologia, por exemplo? Como é que se chegou à ideia de célula, não é?
muito se ouve, né, que vocês vão confirmar isso, né, Sônia e Carla e os biólogos daqui, né, que é a ideia de que o bicho da goiaba é da própria goiaba, né, nasce dentro da goiaba. Né? Então, como é que isso foi sendo problematizado a partir da ciência? Então, inventar esses modos de ser, e eu quero voltar no que a Rosa falou sobre a BNCC, eu acho que dá essa liberdade que a Ana disse que sempre assumiu de poder, mas que a gente tem, de alguma forma, em determinados lugares, uma pressão maior para estar obedecendo determinados padrões. E aí é uma outra ideia, se a gente tem a ideia assim de que, que bom um dia que a gente possa ter o ensino por investigação em todas as escolas. A ideia também é essa, que bom que a gente possa inventar nossa sala de aula. E vocês estão trabalhando, ou trabalharam isso com a ideia de autonomia do Contreras, ou seja, nós, professores, termos a condição de dizer o que é bom para esse grupo de aluno, e não estarmos orientados por, diria, programações governamentais, né? Eu, na minha história como professora, já passei por várias organizações governamentais. Eu não vou lembrar o nome delas todas, não é? Mas teve parâmetros curriculares, teve orientações OCN, né? OCN, PCN, Padrões Nacionais Curriculares Nacionais. Qual era o do Estado? Referência estadual, né? Teve o estadual aqui do Rio Grande do Sul, como agora também está tendo estadual. E aí surge a famigerada BNCC, né? Que, atento a críticas que se faz à BNCC, ela não poderia estar na escola, né? Ela cria um conjunto de problemas que, de forma alguma, quem vive a educação diria, isso foi aprovado, e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, né? Então, eu diria, Rosa, está bem, nos pressionam, mas acho que a gente pode se insubordinar dentro das nossas possibilidades a essas questões. Romélia. BNCC Romélia. É que eu estou vendo e ela levantou a mão também para falar. Eu tinha levantado. A Rosa com essa camisa pitipuá, que eu adoro, e aí eu pensei que tinha sido ela. Romélia, então. Assim, o que eu queria falar quando eu coloquei essa enquete ali foi que nós da educação fundamental, por exemplo, municipal, nós temos o diretor e mais a coordenação. Então, nós temos que fazer plano semanalmente, que é passado pela coordenação. Claro, eu, como professora, eu tenho autonomia de preparar minhas aulas e planejar como eu gostaria de ser. Só que chega em determinados momentos, a coordenadora nos questiona, por que não tem tal coisa lá, mesmo que ela não seja formada em ciências, que ela fez lá um curso, por que não tem tal conceito? Mesmo que seja um pouquinho, tem que colocar. Só para colocar uma coisa para vocês, assim, eu estou amando estar no curso C10, porque eu estou aprendendo muito, porque, na realidade, eu achava que eu trabalhava pela ação de investigação, mas não, a minha metodologia é mais por pergunta norteadora, por questionamento, e eu estou tendo dificuldade, também estou aprendendo a trabalhar por investigação. Com isso, eu estou me qualificando e as minhas aulas estão sendo mais interessantes, porque os alunos estão mais engajados. E como eu fiz agora, o meu eixo foi da eixo humana, o eixo da vida humana, e era sobre sexualidade. Tem um trabalho que a minha diretora, porque a menina botou uma camisinha no cartaz lá, pacotinho, ela solicitou que tirasse. Então, assim, teve todo um trabalho que a menina pesquisou, que ela quis trazer, sabe, para mostrar que era um preservativo, e colocou lá no cartaz, e ela apresentou, e eu tive que tirar, porque a diretora me chamou, profe, vem cá. A gente viu, não é, Romélia, muito recentemente, esse mesmo processo com relação a um livro
não é? É um livro que foi premiadíssimo na literatura, com prêmios, acho que o prêmio de melhor livro de literatura para adolescente, no entanto, ele foi questionado por uma direção, não é? Nós, como seres humanos, somos totalmente complexos, né? Eu acho assim, somos... isso não existe em outro ser vivo, né? Esse modo de ser e de pensar que a gente tem a verdade de tudo, como é esse procedimento, eu diria, hierárquico, não é? De direção, interferir, coordenação, interferir, mas claro que é preciso que seja em grupo. Né? Que bom seria inventar processos da coordenação, estar produzindo isso coletivamente com o professor, e não nessa ideia de supervisionar, afinal de contas, está certo, está errado isso, tem que botar esse conceito, quando é que tu vai trabalhar isso, né? Mas, obviamente, isso precisa processo de formação, precisa política pública, precisa escola bem equipada, não é? Nós não temos isso. Nós estivemos frente a processos históricos de, diria, falta de pensar a educação, não é? E esse modo que a gente está discutindo aqui de monolítico de ensino favorece a um conjunto da nossa sociedade, ao que está preparado a esse tipo de ensino, não é? Então, de tudo isso, esse nosso modo de fazer ensino de ciências, que vem dos países desenvolvidos, ele deixa de fora, especialmente, os alunos mais periféricos, os mais pobres, os com menos cultura familiar, não é? Porque, enquanto isso, não é exatamente, os brancos, a classe média, vai atingindo os postos na educação, que depois vão resultar nas avaliações e nos índices que são divulgados, especialmente pelas escolas privadas, como sendo a melhor escola da cidade ou da região. Não é? Então, eu diria, não é, que para que a gente possa entender a BNCC e todos os seus problemas, precisa tempo de estudo. Aonde está o tempo de estudo do professor de educação básica? Não é? E eu me dou conta agora, não é? Vocês, professores da educação básica, devem pensar, os professores da universidade têm muito mais tempo que nós, obviamente que temos, nós temos menos aulas do que vocês têm. No entanto, agora que eu estou aposentada, eu tenho estudado muito mais do que no tempo que eu tinha alguns de vocês como meus orientados, e que era ler o trabalho de um, orientar o trabalho de outro, que é agora exatamente pensar, afinal de contas, como é que eu posso compreender mais, né, o próprio educar pela pesquisa, não é? O próprio questionamento da Júlia me leva a pensar, mas eu poderia escrever um texto em que eu pudesse dizer assim, quais iniciativas um professor que pretende mudar pode propor na sua sala de aula de modo a produzir pequenas fissuras nesse modo tão estruturado, não é? Seja pelas BNCCs da vida, seja pelas referências estaduais, que modos ele pode inventar disso? Né? E aí, alguns deles eu disse aqui hoje, não é? Reduzir os conceitos, trabalhar com textos, pensar nas perspectivas históricas, não é? Sempre tem... eu estou vendo bem de frente a Sônia aqui, então eu sempre lembro de um livro que li, que tratava das histórias era o queijo e os vermes, não é? Que é como é que nasciam os vermes nos queijos, mais ou menos é isso que me fez lembrar do bicho da goiaba, não é? Então, inventar essas aulas diferentes, eu acho que é uma possibilidade, Romélia, da gente quebrar um pouco essa BNCC, não é? Se eu vou perguntar para vocês se vocês acham que é importante uma base nacional, seja qual for, que não essa, vocês vão dizer certamente que sim.
Eu sou das poucas pessoas que dizem que não, que nós não precisamos de base. Elas estão instituídas, não é? Elas já estão aí, e elas precisam nascer exatamente do nosso processo de formação. Nós não precisamos de um governo que venha e diga assim, agora é preciso isso, agora é preciso aquilo, agora mudou o governo, já não é mais isso, agora então é projeto de vida, agora tira a aula de matemática, bota a aula de história, agora tira de história, bota de português, não é? Essas questões precisariam ser discutidas no próprio grupo de professores. E eu acho que aí se evitaria esse processo, que é a coordenação dizer que tu tem que botar mais disso ou mais daquilo na tua aula, não é? Então, mas a gente vive, nós somos diferentes, não é? Sem dúvida. E uma escola é um nicho, não é? De complexidade também, assim como é a universidade, não é? Eu não sei se está no nosso horário, Sônia e Liliane, e se vocês têm, mas eu queria sintetizar, tá? Educar pela pesquisa, ele compõe esses 3 momentos. Questionamento feito com o grupo, como foi a Vilziane mostrou aqui, com o urso da floresta, que chegou na ideia da gaiola, não é? Muito legal, não é? A ideia da busca depois de argumentos para isso. Eu não sei como que a Vilziane vai, depois ela vai nos contar, como é que ela vai chegar a teorizar, não é, a gaiola de Faraday. E depois essa apresentação desses resultados, escrito em cartaz, em apresentação oral, é preciso fazer isso em aula. Ou seja, isso rompe completamente a sala de aula, não é? Aquele modelo que é o professor e os seus conceitos, rompe isso. Se a gente não tem condições de fazer isso sempre, a gente inventa uma vez, por exemplo, como é o C10. Muitos de vocês, passados C10, vão pensar, por questões profissionais, de onde vocês estão, eu não consigo fazer o que está sendo proposto lá no C10. Mas eu diria assim, voltando à ideia, afinal de contas, da minha tese de doutorado, passado 25 anos da tese, o que eu tenho feito, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu sempre brincava que eu era muito persistente, não é? Eu tinha aprendido uma coisa e eu seguia fazendo essa coisa o tempo todo, não é? E a Sônia, a Ana, a Liliane estiveram comigo no PIBID, a Denise esteve comigo no Cirandar, esteve comigo em vários processos, que sempre foi isso. A ideia da discussão no coletivo, a ideia da escrita, a ideia do questionamento, né? A ideia da leitura entre pares, esse é outro processo que está mais adiante no texto, que é um grupo lê o trabalho do outro, critica o trabalho do outro, reescreve o trabalho do outro, sempre são processos de investigação na sala de aula. Então, se a gente conseguir, vocês são super jovens, né? A Júlia nem está em sala de aula ainda, mas imagina poder olhar para o processo da própria história e dizer, não é, Romélia, dizer, Rosa, como eu era lá no início e como eu sou agora, não é? Como disse a Vilziane, Clóvis Duarte me ensinou, não é? A gente devia ter um diário, eu acho, de aprendizagem, para dizer assim, poxa, isso daqui eu me inspirei no Clóvis Duarte. Isso daqui, porque professor é isso, né? Nós estivemos numa aula na disciplina M1D2, a Ana Laura e eu, e um de vocês chegou na aula seguinte e diz, eu já apliquei o que vocês disseram, não é? Que é exatamente isso, professor. Acho que acontece em vocês, ver uma reportagem, isso eu vou trabalhar em sala de aula, ver um vídeo, isso eu posso passar para os meus alunos, não é? Mas é essa ideia de formação e que nós temos que sempre estar nos questionando, afinal de contas, o quanto nós conseguimos romper com esse nosso modo único e monolítico de que nós sabemos tudo. Não é? Acho que era isso, não é? O nosso tempo, acho que está por aí, não é, Liliane? Eu queria dizer 2 coisas. Tem coisas que eu não gosto do texto. É preciso dizer, ele tem 25 anos, não é? 25 anos, muita coisa aconteceu. Então, eu queria dizer que tem 2 conceitos que eu não gosto. Um deles está ali exatamente nessa página que foi o foco, que é a ideia, deixa eu achar ele aqui,
Eu não estou enxergando, mas enxerguei. Diz assim, ó, aprender a aprender. Tá? São estes os princípios que defenderemos nessa parte do texto. Autonomia, que é o conceito que vocês trabalharam com Contreras, e o aprender a aprender. Isso estava lá no ano 2000. Por que eu não gosto dessa ideia? Não é? Porque ela foi capturada pelo mercado. Não é? O profissional, hoje em dia, nas diferentes profissões, ele tem que estar sempre pronto à exigência que a empresa faz, porque senão ele perde o emprego. Né? Então, esse modo de apropriação desse conceito foi muito forte, né, pela sociedade. Então, eu não gosto disso. Né? Nós temos que ter autonomia, sim, nós sempre vamos estar aprendendo, né, mas essa expressão, aprender a aprender, foi capturada, especialmente pelos modos capitalistas, diria, capitalísticos de viver. Não é? Eu sempre tenho que aprender uma coisa nova, eu sempre tenho que ter algo novo, essa ideia do novo que eu questiono bastante. Não é? E Acho que não era só uma coletivo, ideia. né? Hein, Oi? Maria? Oi? Aprender a aprender, às vezes o foco é de não ser coletivo, eu não aprendo com o outro, com o livro, eu aprendo sozinho, eu tenho essa capacidade de meritocracia, de aprender e ser melhor que o outro. Claro que aí cria competição, eu preciso aprender a aprender para ter o melhor emprego, e nisso né? Exatamente. Muito obrigada, Ana, por tua colaboração. Mas eu queria dizer, tem defeito o texto, tá? Ele tem 25 anos, eu gostei muito de reler, mas, obviamente, ele vai envelhecendo. E esse é um dos conceitos que precisa estar atento, tá? Denise? Bem, eu acho que... Denise, você gostaria de falar alguma coisa? Isso. Bom, eu agradeço também, né? É muito bom ouvir a professora Maria aqui. E a gente que já trabalhou, eu até fui na minha estante pegar, né? Porque eu tive a minha formação de pós no mesmo lugar que a professora Maria também teve, tive a honra, né, dela ser minha banca também no doutorado, e o professor Roque, que foi meu professor também, né, o saudoso professor Roque, professor Maurivan, que foi meu orientador, que trabalhou com a professora Maria. Então, enquanto ela falava, assim, né, a memória foi alguns afetos, né, que veio. E o livro do Pedro Demo, né, essa edição que eu tenho, a primeira edição, Júlia, dele, foi em 1996, do livro do Educar pela Pesquisa. Essa que eu tenho de 2011. E na semana passada ele estava na PUC novamente, né? O professor já está com 83 anos, eu acho que 83, 84, né? Então, para a gente que estudou... ele foi minha banca. Ele foi tua banca, e ela foi minha banca. Olha que lindo, né? São esses coletivos, não é? São esses coletivos históricos que a gente vai... E a gente, a Júlia, né? A Júlia foi minha aluna na licenciatura, mas a gente foi, acho que na pandemia, e não, acho que tu chegou a fazer disciplina comigo também. E na matemática, que a gente sempre tenta, né, trazer a educação matemática, né, Liliane, que é uma parceira assídua. Então, quando a gente sempre comenta, né, com os alunos, vamos expor o conteúdo, vamos desenvolver, e aonde está a problematização para os estudantes, né? Aonde está a pergunta? Então, a gente se constituiu dessa forma, né? Por isso que trabalhar, estudar, fazer essas formações que nós tivemos a nível de mestrado, doutorado, e cursos, e sempre tendo esses pares que a gente pode conversar e trocar, é o que nos constitui ali quando trabalhamos, né, nessa área da matemática, que a gente tem um desafio ainda maior, eu acho, do que quando a gente está permeado, assim, por colegas das ciências, né? Então, eu agradeço novamente, sim, né, poder ouvi-la, Maria, né, e a tua disponibilidade de estar conosco nessa noite, né, aos estudantes, as meninas, os meninos que estão aqui conosco, né, e a professora Sônia, a professora Liliane também, por oportunizar, né, de estarmos juntos nesse momento. Assim. Obrigada.
Eu acho que nós também gostaríamos de agradecer, né, Liliana, Sim. pela presença aqui de todos e todas, né, pela Maria, né, que é muito bom te ouvir, Maria. Eu vim em tua homenagem hoje aqui, ó, com o PIBID, tá? Porque eu acho que todas aqui, né, todos tivemos, assim, momentos de formação com a professora Maria, né? Exatamente. Então, hoje também, se a minha sala de aula é diferente, né, ela se fez diferente em função desses aprendizados que nós aqui sempre trocamos no coletivo, né? Eu lembro, Maria, do nosso curso de especialização lá no PIBID, o curso de narrativas. Narrativas na docência. Né? Exatamente, quando a primeira vez eu aprendi a escrever diferente. Eu aprendi a escrever de uma forma que não é aquela forma científica, no sentido de ser tão regrada, né? Eu aprendi a ter uma escrita livre, né? Então, eu acho que essa questão, aprender a aprender, não é o aprender a aprender, mas simplesmente aprender, né? Porque realmente eu gostei muito da fala das nossas colegas professoras e professores, né? Que trouxeram aqui um pouquinho das experiências, né? E das vivências que estão tendo, né, no C10 e o quanto o C10 está contribuindo, né, para a transformação dessa escola, dessa sala de aula, né, de cada professor e de cada professora, né? E a gente aprende nesses momentos de formação, né, esses momentos de conversa, de trocas, né, é que faz sentido, né, mais sentido a nossa formação continuada, tá? Então, eu queria dizer, Maria, que, embora o artigo tenha lá 25 anos, e na outra edição a gente esteve presente, né, numa sala virtual, conversando sobre o artigo, e como a tua fala, ela se renova, né? Porque o artigo, ele pode ser antigo, ele pode trazer alguns conceitos, né, alguns termos, mas é incrível, né, como cada momento é diferente. Aquele momento de fala foi muito diferente do momento de hoje, né? Por quê? Porque as contribuições foram diferentes também, né? Foi trazido outras vivências, outras experiências, né? E eu acho que isso é que é a conversa, né? Como a gente diz, aquela fala não programada, né? Desorganizada, conversa desorganizada. Exatamente, é bem desorganizada que a gente vai conseguindo organizar, né, os aprendizados, né? Então, queria muito te agradecer mesmo, a Ana Laura também, que sempre traz perguntas questionadoras, né, e que instigou bastante também a gente ter essa conversa, a parceria da Liliana, ali, que a gente tem tentado construir aí a disciplina, e a gente espera o teu artigo, Maria, né? Eu acho que o registro, né, a escrita, o escrever sobre, né, a gente está esperando, tá? Esse artigo renovado. Tá bom. Imagina, depois de 25 anos, essa ideia, coisa tem inspirar, né? As facetas de fazer educar pela pesquisa, Isso. investigação. Exatamente. Esperamos e na próxima edição a gente, quem sabe, já tem esse para usar. Já tem aí. Quem sabe. Obrigada mesmo, tá? E parabéns aí pela... Eu que agradeço a todos, tá bom? Agora eu vou lá tomar sopa, tá bom? Então, tá. Pessoal, boa noite para todos e todas. Agradecemos a participação de todos vocês nessa noite. Prof. Maria, muito obrigada por estar aqui com a gente, nos possibilitar essa maravilhosa aula e conversa. Um abraço. Ela é Helena? Helena? Oi, Helena. Maria, ela falou que ela não pode fazer pós-graduação porque ela é muito pequena.